Oi, gente! Hoje eu vou fazer um vídeo pintando morango. Primeiro, né, nós vamos passar um risco aqui pro tecido. Esse é um pano de prato que eu vou pintar. Então, vamos passar o risco pro tecido, né? Primeiro coloco o carbônio por cima do tecido, depois o risco. Então, vamos lá transferir o nosso risco para o tecido, né? Com bastante calma, para não sair torto e nem sair errado. Passando o lápis em cima do risco, né? Com o carbônio por baixo. Aí, com o tecido firme, né, em cima da tauba. Se você quiser, você pode passar uma colinha, aquelas colas, tem as colas próprias pra gente passar na tauba para colocar o tecido, né? Fica melhor para o pano ficar um pouco firme. Conferir aqui para ver se ainda falta 2 folhas. Isto, correto. Já transferimos, né, o risco já para o tecido, né? Acredito que a iluminação não tá muito boa, mas eu acredito que dá para ver direitinho o risco. Então, agora nós vamos dar início à nossa pintura. Primeiro nós vamos fazer a sombra aqui dos morango, embaixo aqui dos morangos. Essa sombra eu vou fazer com sépia, com verde olívia e vou clarear com amarelo limão. Ver aqui os pincéis, né? Os pincel maior. Vou procurar aqui um pincel. Esse aqui também. Olha, eu trabalho com um pincel maior, um médio e o menor, o pequeno, né? Eu não tenho como eu falar numeração, porque meus pincéis já estão sem numeração. Já tem um tempinho que eu uso, né? Mas vou começar com o pincel maior. Balançar tinta, né? Pra misturar, ficar melhor
a pintar. Essa daqui tá finalizando essa tinta aí. Tá, mas eu acredito que vai dar pra fazer. Vamos lá. Pegar a tinta, né, na pontinha do pincel, porque não pode colocar muita tinta. Aqui você vai, coloca assim, bem no risco do morango e vai puxando a tinta, né? Vai puxando pra não ficar muito grossa. Tira o excesso no pano, no paninho, né? Que você for usar aí para limpar o pincel. Tira o excesso para não ficar muito excesso. E vai puxando com tinta. E se quiser fazer assim um movimento circular, pode também, que ajuda a misturar melhor. Sempre pegando a tinta no pontinho do pincel, né? E vai puxando a tinta. Agora eu vou lavar meu pincel, né? Passando aqui na água e passar no pano para pegar o verde olívia, né? Vamos agora jogar um verde olívia. E sempre puxando, né? Pra fora a tinta, pra dar aquele esfumaçado, né? E vai dando o enfumaçado e vai misturando a tinta, né? Pra ela ir intercalando na outra. Agora, eu vou pegar esse pincel Patois, né? O nome desse pincel é Patois. Pra me dar o esfumaçado com o amarelo limão, né? Vou tirar um pouco do excesso aqui no paninho e vou fazer um movimento circular. Pra dar
Tirar sempre o excesso, né, para não ficar uma tinta muito grossa, não ficar uma pintura muito grossa. Pra ficar um fundo, né, assim, mais uma sombra mais leve aí, ó. Aí você foi, né, foi clareando mais. Deu o tom de luzes, o amarelo limão, com amarelo limão. Sempre limpando a tinta do pincel para não acumular muita tinta, porque aí fica grosseiro a pintura. Agora, nós vamos começar a pintar as folhas. Então, a gente vai pintar sempre a folha, pinta primeiro a folha que está debaixo da outra. Sempre a gente vai pintar a que está por baixo, né? Por exemplo, por que eu vou pintar as folhas primeiros? Porque elas estão debaixo dos morangos, então temos que pintar elas primeiro. Então, eu vou pintar elas com verde pistacho e verde olívia e jogar um pouco do branco para dar uma iluminadinha. Tô balançando as tintas, né, para elas dar umas misturadas. Eu sempre faço isso porque os vidros, as tintas ficam um pouco grossa, mas na hora que você faz, bate e balança elas, aí elas mistura bem misturadinho e fica uma tinta pronta para trabalhar. Fazer a base, né, da minha folha com verde pistache. E com muito cuidado, né, para não borrar. Não sair fora do risco. Bom, vou pintar 2 folhas de uma vez, para que o vídeo não fica tão grande. Bom, aqui tá dando para mim pintar, vai dar para mim pintar as 2 folhas de uma vez, porque elas não são folhas muito grandes. Quando é folha muito grande, é bom fazer uma de uma em uma, porque senão a tinta pode secar
e você não conseguir fazer, intercalar a próxima cor, a próxima tinta. Então, agora, nós vamos escurecer elas com o verde olívia. E pintando sempre, né, preencher essa parte aqui que vai ficar embaixo. A parte que vai ficar embaixo, ela sempre tem que ficar mais escuras, porque vai dar uma forma de sombra. Tirar o excesso e pegar sempre na pontinha do pincel. Tirar o excesso aqui no tecido. Se você fazer assim, na pontinha do pincel a tinta e pegar e passar com o pincel um pouco assim, em pé, não vai ter erro. Sua folha vai ficar linda. Você vai conseguir, né, tirar um pouco o excesso aqui, para não acumular muita tinta no pincel, porque senão não vai fazer uma boa pintura com o pincel com excesso de tinta. Sempre pegando a tinta, assim, na ponta do pincel, e você trabalha com ele quase em pé, ó. Agora, eu vou tirar o excesso no paninho mesmo. Meu paninho já tá todo sujinho, porque já tem cheio de tinta, porque já tem um tempo que eu uso ele, então a tinta já grudou nele. Olha como a nossa folha vai pegando forma e ficando linda. Agora a gente vai pegar o branco para dar uma iluminação. Essa tinta branca minha tá um pouco grossa. Vou pegar um pincel menor, né? Para não usar muito branco. Bom, como ela tá por cima dessa folha aqui, eu vou iluminar ela aqui para mostrar realmente que ela tá por cima da outra. Tirar um pouco do excesso no tecido. E se vocês não quiserem
trabalhar, se eu não quiser trabalhar com o branco, pode ser o palha, pode ser qualquer uma outra cor que vai te ajudar na iluminação. Vou escurecer um pouquinho mais essa aqui, porque ela fica um pouquinho claro aqui. Como ela tá debaixo da outra, ela tem que ficar um pouquinho mais escura ali. Jogar um pouquinho aqui. Tirar o excesso para não ficar. Bom, já temos duas folhinhas prontas. Agora vamos para as próximas. Vou ver se dá para mim pintando de duas em duas. Imagina, os cachorros tá latindo por causa dos fogos que tá soltando na rua. Aí eles ficam desinquietos. Opa, caiu no chão. Vamos agora, né, fazer a mesma coisa que eu fiz com as outras. Escurecer, né, com verde oliva. Tinta na pontinha do pincel para fazer esses movimentos. Tirar o excesso no paninho, né?
sempre tirando o excesso da tinta do pincel. Quando a tinta tá muita, né? Tem que passar o pincel na água e depois secar no paninho pra passar pra outra tinta. Dá, né? Uma iluminadinha. Tirar o excesso aqui. Tá precisando colocar um pouquinho do verde oliva para escurecer um pouquinho aqui, porque essa tá embaixo dessa de cá. E levar um pouco de branco aqui, porque essa folhinha ela tá embaixo dessa de cá, então tem que levar um pouco de iluminação. Pronto, já temos 4 folhinhas prontas. Agora vamos fazer mais 2 folhas, né? Fazer a base com o verde pistacho. Com cuidado, né, pra não borrar, não passar do lado de cá do risco do morango. Fazer a outra folha. Essas folhas são fáceis de fazer porque ela leva só 3 cores, né? O fundo, a base, né?
com verde pistache e escurecer com o verde olívia, né, dando forma à folha e iluminando com o branco. Então, são só 3 cores de tinta. Então, não é tão difícil de fazer. Bom, gente, já terminamos as folhas, né? Ficaram lindas as folhas do morango. Agora, vamos pintar o morango. Vamos pintar primeiro esse, porque ele tá debaixo desse, né? Aqui, ó, dá pra ver que ele tá debaixo desse aqui. Então, ele tem que ser pintado primeiro. Então, o morango, eu vou usar vermelho tomate, amarelo ouro e vinho para escurecer. Vamos dar início com o amarelo ouro, né? Para fazer a iluminação do morango. Sempre com cuidado para não borrar, passando da linha, né? Passando o risco. E esfumaçando, né? Para quando você vir com a outra cor, ela se misturar bem. Tirando sempre o excesso, né, da tinta. Agora, vamos com o vermelho tomate. Vamos preencher o nosso morango com o vermelho tomate. De baixo para cima, né, para cá, para misturar com o amarelo. Muito cuidado aqui, que ele tem uma folhinha aqui em cima do outro morango, para não borrar. Sempre puxando uma tinta para cima da outra, né? E depois fazer os movimentos circular para ir se misturando na outra cor, o vermelho tomate no... Aqui, se vocês não tiver, se não tiver o morango, ou se você não tiver o vermelho tomate, pode ser vermelho vivo, pode ser outros vermelhos. Fica maravilhoso também. Fica uma cor, um morango lindo. Tirar o excesso do meu pincel, né? Para não, o amarelo não sumir todo. Sempre intercalando. Olha como o morango já vai ficando bonito.
Agora, eu vou dar uma escurecidinha com o vinho, com a cor vinho. Aqui, essa parte aqui, ele tá embaixo desse outro morango, então, eu tenho que escurecer um pouco mais aqui, porque ele tá embaixo do outro morango. Então, essa parte que fica embaixo tem que ficar um pouco mais escura. Tirar o excesso do pincel para fazer a sombra. Agora, vamos dar início o outro morango. Meu pincel está um pouco sujo, não limpei direito. Aí começou a misturar o vermelho no amarelo. Que às vezes você tem que lavar o pincel, porque às vezes só o tecido não sai a tinta toda, não tira o excesso da tinta. Preencher todo o morango. Agora com a tinta vermelho tomate, igual eu fiz com a outra, intercalando com a cor ouro. Fazer os movimentos circulares aqui, para ir misturando, tirar o excesso da tinta, para não tampar todo o amarelo. Intercalando sem tampar todo o amarelo. Agora, eu vou escurecer ele igual eu fiz com o outro, com minha cor vinho, com a cor vinho.
sempre fazer um movimentinho circular, né, para misturar a tinta na outra. Bom, tá bom, né, de fazer, porque ainda vai fazer os... Agora nós vamos fazer aquelas pintinhas do morango com a cor preta e a cor branca. Guardar essas cores, né, que já finalizei aqui. Fazer as nossas pintinhas do nosso morango. Aí pode pegar o pincel zero para fazer as pintinhas do morango. Faz umas pintinhas. O pincel, que nós vamos pegar agora a branca. Olha como o nosso morango tá ficando lindo. Maravilhoso, lindo tá ficando. Agora nós vamos pintar a folhinha do morango. Essa folhinha que fica no talinho do morango, né? A folha e o talo. Então, eu vou pintar com a verde folha e com verde pistacho e dar uma iluminadinha com branco. Vamos pintar com verde, fazer a base com verde folha. Acho que eu tô fazendo sombra em cima da... Mas tá dando pra ver direitinho, não tá?
Agora vamos escurecer essas folhinhas do morango com verde olívia. Escurecer e dar forma às folhinhas. Tá lindo. Tirar o excesso da tinta, né, do pincel, para que a folhinha não fique tão grosseira. O excesso do pincel para mim dar uma iluminada com branco e dar forma ao talinho. Tirar o excesso, peguei muito branco. Tem que ser só um pouquinho na pontinha assim, ó. Porque senão... Então, estamos já quase finalizando o nosso morango. Bom, terminamos, né? Terminei de pintar o morango. Ficou lindo, lindo estes morangos. Gente, compartilha aí esse vídeo. Se inscreve no canal. Deixa o seu joinha para que o YouTube entenda
que você gostou e toca no sininho, clica lá em todas para você receber todos os vídeos que aqui eu postar. E muito obrigado. Por favor, compartilhe esse vídeo.